Lição 66 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. A minha felicidade e a minha função são uma só. Ken Wapnick. Essa lição continua o tema da nossa felicidade e função, elaborando sua unidade. A única forma de podermos ser felizes é deixar Jesus ser nosso professor. Essa decisão reflete nossa função de perdão. Qualquer outra coisa não vai nos trazer felicidade, porque não vai durar. Jesus. Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas, há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma. Suas formas são diferentes, mas o seu conteúdo é completamente uno. Ken Wapnick. Outra forma de dizer isso é que essa realização da nossa função é a causa e o efeito é nossa felicidade. Quando nos esquecemos dos nossos pensamentos de culpa, ódio e dor, o que resta é a felicidade, pois causa e efeito são uma só. Esse tema da unicidade é expresso através de todo um curso em milagres, e é a característica tanto do céu quanto da mente dividida. Portanto, causa e efeito, ideias e fonte, interno e externo, são todos um. Causa e efeito não são separados. Ideias não deixam sua fonte. Efeitos não deixam sua causa. Novamente, a aceitação da nossa função é a causa, e seu efeito é nossa felicidade. Na verdade, eles são um e inseparáveis. Jesus diz: o ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Ken Wapnick. Para o ego, nossa função é sobreviver. Isso é alcançado projetando a responsabilidade pela nossa separação em todos os outros, dessa forma assegurando que nunca voltaremos à sua fonte, a decisão da mente pelo ego. Desnecessário dizer, essa é uma batalha de via única, uma vez que o Espírito Santo não sabe nada sobre as ilusões do ego, exceto que nós escolhemos nos identificar com elas. Pelo fato de serem necessários dois para engendrar uma guerra, o próprio fato do Espírito Santo, para não mencionar o próprio Deus, não se engajar ao ego de qualquer maneira, assegura que não existe guerra. Essa não combatividade, conhecida também como ausência de defesas, é a essência da expiação. A separação, a fonte da guerra do ego contra Deus, nunca aconteceu, porque Deus não sabe nada sobre ela. Uma ilusão não reconhecida permanece uma ilusão. No entanto, quando confrontada, a ilusão se torna real em nossa crença e, portanto, o nosso sonho de separação é tornado real para nós. Escolher a expiação desfaz essa loucura, restaurando à nossa consciência a verdade da nossa identidade como Cristo. Jesus diz: da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Ken Wapnick. A felicidade, para o ego, é quando nos matamos.
Na verdade, seu impulso é matar ou ser morto, o que acontece à custa de alguém. Eu venço, você perde. Isso é felicidade. Pergunte aos membros de algum time esportivo que tenha vencido um grande jogo. Os jogadores estarão felizes porque o outro time perdeu, e não estariam felizes se ele tivesse ganhado. Esportes são estabelecidos de tal forma que não pode haver dois vencedores. O que nós encenamos em um campo atlético como um participante ou no estádio como um fã, de uma forma aparentemente benigna, reflete a malevolência subjacente do sistema de pensamento do ego de um ou outro. No entanto, para tudo isso, o Espírito Santo gentilmente replica: tu estás apenas tomando equivocadamente a interpretação pela verdade. E estás errado. Mas um equívoco não é um pecado, nem a realidade foi tirada de seu trono pelos teus equívocos. Deus reina para sempre, e só as suas leis prevalecem sobre ti e sobre o mundo. Seu amor permanece sendo a única coisa que existe. O medo é ilusão, pois tu és como ele. Manual dos Professores. Ken Wapnick. Na aceitação desse amor é encontrada nossa verdadeira felicidade. Jesus diz: não é uma batalha a dois. O ego ataca e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe que ela é a tua felicidade. Ken Wapnick. O Espírito Santo não responde porque não há nada a que responder. Como poderia ele, o reflexo da verdade em nossas mentes, responder a uma ilusão? Se ele o fizesse, a ilusão seria real. Como Jesus explica no texto, capítulo 5, uma passagem à qual devemos retornar frequentemente. Tudo o que o Espírito Santo faz é lembrar. Ele não vence, comanda, nem exige. Ele não faz nada além de simplesmente nos lembrar da verdade. A passagem continua. Jesus diz: a voz por Deus é sempre quieta, porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque cura. A guerra é divisão, não soma. Ninguém ganha com a discórdia. Que aproveitará a um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdeste de vista a tua alma. Texto, capítulo 5. Ken Wapnick. A paz do Espírito Santo é o fim do conflito, enquanto, entre aspas, a voz errada nos guia para a guerra, na qual perdemos nossa alma. No entanto, sem oposição, o inimigo aparente deixa de existir, e o que parecia ser um campo de batalha se desvanece, abre aspas, no nada do qual ele veio. Fecha aspas, Manual dos Professores. As ilusões dos ataques do ego são trazidas à verdade do Espírito Santo, abre aspas, e a verdade não os vê. Fecha aspas, Manual dos Professores. Portanto, eles são desfeitos, pois sua aparente realidade nem mesmo é reconhecida. Como então pode haver resposta a eles? Apesar disso, o ego continuamente tenta tornar o conflito real. Em qualquer conflito existem duas forças opostas, uma das quais será a vencedora e a outra a perdedora. Para o Espírito Santo, novamente, não existe força de oposição, existe apenas Deus e nada mais. Para o Espírito Santo, portanto, a saída do conflito é nos lembrarmos de que não existe conflito.
nenhum problema a ser resolvido, nenhum inimigo a ser confrontado e vencido. Esse fato por si só nos torna felizes. Jesus diz: hoje tentaremos ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando os seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Ken Wapnick. A maneira do Um Curso em Milagres desfazer o ego é nos fazendo olhar para ele. Nada mais é necessário. Quando olhamos, percebemos que não existe nada para ver e, portanto, nenhum motivo para definirmos o ego ou argumentarmos com seu sistema de pensamento. Portanto, vamos além da sua natureza ilusória em direção à verdade, para citar novamente essas linhas importantes. Jesus diz: ninguém pode escapar de ilusões a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. Pois precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, para depois ver além, já que fizeste com que fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos em quietude e então olhar além dele para a verdade. O que é a cura senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões, ao não ser olhando diretamente para elas sem protegê-las? Não temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo e estás começando a aprender que o medo não é real. Texto, capítulo 11. Ken Wapnick. O processo do perdão, portanto, requer que percebamos que o ego que pensamos que estava lá não teve efeitos. Se ele não teve efeitos, não poderia ser uma causa. Se não for uma causa, não existe. Jesus está nos treinando para olharmos para as falsas funções do especialismo que fizemos como substitutos para nossa verdadeira função, que é perdoar, e depois nos lembrarmos de quem somos. Ele nos pede apenas para olharmos para o falso, pois assim a ilusão é trazida à verdade, e na presença da sua luz, a escuridão do ego desaparece. Jesus diz: hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são, de fato, idênticas. Deus só te dá felicidade, portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí, onde ele existe na verdade. Ken Wapnick. Aqui, Jesus está se dirigindo à diferença crucial entre aparência e realidade, não em termos do que percebemos externamente,
mas dentro da nossa própria experiência. Com muita frequência, reforçados por tradições religiosas ou espirituais, aspirantes espirituais mantêm crenças insanas de que Deus exige sacrifício e cumprir nossa função significa sofrimento. Jesus se dirige a essa insanidade no início do capítulo e no texto, onde ele discute, abre aspas, a terrível percepção errônea de que o próprio Deus perseguiu seu próprio Filho em nome da salvação. Fecha aspas. Texto capítulo 3. Ele elabora esse ponto crucial usando as percepções equivocadas sobre a crucificação como sua referência. Jesus diz: Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria desse modo. Ele não guarda teus feitos, entre aspas, maus contra ti. É provável que os guardasse contra mim? Certifica-te de que reconheceres como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, de tempos em tempos, podes acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo e pessoas assustadas podem ser perversas. Texto, capítulo 3. Ken Wapnick. Essa perversidade não é apenas dirigida a outros, mas a nós mesmos também. É essa dolorosa percepção equivocada de Deus, exigindo sacrifício, que Jesus tenta corrigir aqui, nessa lição. Nossa felicidade e nossa função são uma só. Continuando com sua discussão do parágrafo 5, Jesus nos apresenta um silogismo, uma forma tradicional de lógica na qual você prova logicamente um argumento como verdadeiro. Jesus diz: começa os períodos de prática de 10 a 15 minutos, revisando esses pensamentos. Deus só me dá a felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Ken Wapnick. Se as sentenças 3 e 4 são verdadeiras, as 5 também têm que ser. Portanto, pelo fato da primeira premissa ser verdadeira, entre aspas, Deus só me dá felicidade. Assim como a segunda, entre aspas, Ele me deu a minha função. A afirmação final também precisa, logicamente, se seguir a elas. Entre aspas, portanto, a minha função tem que ser a felicidade. O propósito de Jesus ao usar esse silogismo é nos fazer perceber o quanto nada do que fazemos nesse mundo vai nos trazer felicidade. É apenas reconhecendo que nossas tentativas falham e falham miseravelmente que vamos nos sentir motivados a dizer que deve existir algo mais. Então, vamos entender que estivemos buscando a felicidade no lugar errado e, portanto, nunca vamos encontrá-la. Ela só pode ser encontrada se formos para dentro e pedirmos por ela ao nosso verdadeiro professor. Portanto, Jesus diz: tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os 2 primeiros pensamentos estivessem errados. Vamos, então, pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando.
A primeira premissa é: Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse, seria preciso definir Deus como algo que ele não é. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem, e ele não pode ter aquilo que ele não é. A não ser que Deus te dê só felicidade, ele não pode deixar de ser mal. E é nessa definição de Deus que estás acreditando se não aceitas a primeira premissa. Ken Wapnick. Jesus está dizendo que se você não acredita que Deus só dá felicidade, está transformando-o em um ser dualista que vai lhe dar felicidade junto com alguma outra coisa. Por exemplo, o Deus bíblico nos dá felicidade, mas também dor. Vida, mas também morte. Bem, mas também mal. O Deus que Jesus retrata em Um Curso em Milagres, portanto, corrige a figura dualisticamente divina da Bíblia. Ele nos diz que Deus só pode nos dar felicidade, pois ele conhece apenas a perfeita unicidade. Ele, portanto, dá só o que é ele mesmo e não pode dar nada mais. Isso é assim porque não existe nada mais. Para continuar com esse argumento, se Deus nos dá felicidade e mal, então o mal precisa ser uma parte dele também. Lembre-se, ideias não deixam sua fonte. Portanto, se o mal existe e Deus é a fonte de tudo, o mal tem que ter sua fonte em Deus. Isso significa que a divindade bíblica não apenas tem Deus dentro de si mesma, mas também o diabo. Portanto, Jesus nos encoraja a olhar para isso, perguntando a nós mesmos se isso poderia ser verdade. E agora, a segunda premissa. Jesus diz: a segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que há só duas partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões. A outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Ken Wapnick. Essa, é claro, é a descrição das partes da mente certa e da mente errada, da mente dividida. A próxima sentença nos dá uma afirmação muito clara, por implicação, da terceira parte da mente, a que chamamos de tomador de decisões. Jesus diz: não há outros guias além destes entre os quais escolher. Ken Wapnick. De acordo com isso, tem que existir alguma parte das nossas mentes que escolhe entre o ego e o Espírito Santo. Jesus. E não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo, que o ego sempre engendra, ou o amor que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Ken Wapnick. Existem apenas dois resultados, efeitos ou conteúdos que são possíveis no mundo: amor ou medo. Tudo mais é simplesmente uma expressão de um desses dois pensamentos. É por isso que na lição 64, Jesus diz, abre aspas, complexidade de forma não implica em complexidade de conteúdo, fecha aspas. O mundo foi feito para nos confundir e complicar o que, em essência, é uma escolha muito simples. Eu escolho o ego e o medo e a dor são um resultado infeliz. Eu escolho o Espírito Santo e a felicidade e a paz são um resultado feliz. Simples. Jesus diz: assim,
É necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, ou que ela tenha sido feita pelo ego que tu fizeste para substituí-lo. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ela tem que ser dádiva do ego. E porventura o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas? Ken Wapnick. Jesus nos diz que o ego não pode nos dar qualquer dádiva real e, portanto, ele não pode nos dar nada que seja verdadeiro. Portanto, só Deus nos dá a nossa função. O problema, como sempre, é que ainda permanece nossa insanidade, que prefere as dádivas, entre aspas, da separação e individualidade do ego à dádiva amorosa da unicidade de Deus. Uma vez que as dádivas, entre aspas, do ego têm que encerrar dor e sofrimento, nós alegremente carregamos sua carga, se isso significar nossa existência contínua. O desafio de Jesus como nosso professor é nos convencer de que a felicidade vem de escolhermos voltar à vida, nosso verdadeiro ser. Jesus diz: pensa sobre isso durante o período de prática mais longa de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Ken Wapnick. Mais uma vez, Jesus está enfatizando a necessidade de prestarmos atenção cuidadosa aos nossos egos. Antes de nos lembrarmos da função que Deus nos deu, primeiro temos que olhar para a função que demos a nós mesmos como substituta para as dádivas de Deus. Ele está nos pedindo para sermos completamente honestos sobre se qualquer uma dessas funções, na verdade, qualquer coisa desse mundo realmente nos fez feliz. Desnecessário dizer, Jesus não está falando sobre a felicidade transitória que todos experimentamos de tempos em tempos, o que, novamente, é quando conseguimos o que queremos. Ele se refere a uma felicidade que é tão profunda que não pode ser desfeita por nada mais. É essa honestidade que Jesus requer de nós através de todo o nosso estudo e prática do Um Curso em Milagres, sem a qual o ego vai ter sucesso em escapulir despercebido para nosso inconsciente, simplesmente para descarregar sua vingança em nossas vidas e no mundo. No parágrafo 10 está outra afirmação do tema importante, um ou outro, Deus ou o ego. Nesse caso, ele se refere não a um ou outro no sistema do ego, mas a um ou outro no sentido de que só pode haver Deus ou o ego, mas não ambos. Jesus diz: escutarás a loucura ou ouvirás a verdade. Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus a compartilha conosco. Ken Wapnick.
Esse tema é encontrado através de todo um curso em milagres. Perto do final do livro de exercícios, Jesus diz, por exemplo, abre aspas, a segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus essa dádiva, ouvir a voz por Deus proclamar que o que é falso e o que é verdadeiro nunca mudou. Fecha aspas. Livro de exercícios. Um ou outro. Na oração de Ano Novo, que finaliza o capítulo 15, lemos, abre aspas, torne esse ano diferente, fazendo-o ser o mesmo, fecha aspas, texto capítulo 15. Em outras palavras, em nossa experiência da mente certa, tudo é o mesmo, porque tudo serve ao mesmo propósito de perdão, que é a única coisa que vai nos trazer felicidade. Para o ego, existem muitas formas diferentes de alcançar a felicidade. O que me estabelece como diferente de você é que se eu for feliz, você não será. Portanto, se eu quiser ser feliz, você tem que perder. Isso nos torna diferentes. Eu não percebo que, se eu estou infeliz, você estará infeliz e vice-versa. Não pode ser que eu o ataque sem atacar a mim mesmo também, nem que eu perdoe sem perdoar a mim mesmo, uma vez que não somos diferentes, mas o mesmo. Um filho com uma função de ataque da mente errada e uma função de perdão da mente certa. Esse ponto é enfatizado no final do capítulo 22, concluindo uma discussão sobre o relacionamento santo. Jesus diz: só aqueles que são diferentes podem atacar. Assim concluíste que, porque podes atacar, tu e o teu irmão não podeis deixar de ser diferentes. No entanto, o Espírito Santo explica isso de maneira diferente. Porque tu e o teu irmão não sois diferentes, não podes atacar. Cada uma dessas posições é uma conclusão lógica. Qualquer uma pode ser mantida, mas nunca ambas. A única questão que é necessário responder, com o fim de decidir qual das duas tem que ser verdadeira, é se tu e o teu irmão sois diferentes. A partir do que compreendes, pareceis ser, e portanto podes atacar. Das alternativas, essa parece ser mais natural e estar mais na linha da tua experiência, e por conseguinte, é necessário que tenhas outras experiências mais na linha da verdade para que te ensinem o que é natural e verdadeiro. Texto, capítulo 22. Jesus diz: nos períodos de prática mais curtos, que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora, sugerimos essa forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Não levarás mais do que 1 minuto, provavelmente menos, para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. Ken Wapnick. Deveria ser impressionante para nós vermos com que facilidade nós nos esquecemos. 2 vezes por hora, para nos lembrarmos do quanto o perdão nos torna felizes, não é realmente muito tempo, exceto para o ego, que ciumentamente encobre cada instante santo. Portanto, quando não somos capazes de pensar sobre as palavras dos exercícios 2 vezes por hora, deveríamos, em algum ponto, pensar sobre nossa resistência de fazê-lo. Tal pensamento não julgador, o significado de olhar com o Espírito Santo, vai render abundantes recompensas em todas as vezes em que nos lembrarmos de perdoar a nós mesmos por esquecer.